Na manhã abafada de uma segunda-feira qualquer, o Fórum Central de São Paulo estava cheio, gente entrando e saindo, jornalistas aglomerados na porta, câmeras de TV ligadas. No 8º andar, numa das salas principais, o silêncio era quase absoluto. Todos esperavam o depoimento do acusado mais falado dos últimos tempos. Eduardo Mendonça, empresário renomado do setor de tecnologia, que já foi capa de revistas, dono de eventos, criador de uma das startups mais promissoras do país. Aos 52 anos, Eduardo estava sentado no banco dos réus. Terno alinhado, cabelo bem cortado, mas o olhar perdido. Nos últimos 6 meses, sua vida desmoronou. Foi acusado de fraude fiscal, desvio de verba e formação de quadrilha. Os jornais diziam que ele desviou milhões, mas quem o conhecia de perto sabia que aquilo não parecia com ele. O problema era, ninguém estava mais ao lado dele. A esposa pediu o divórcio. Os sócios o expulsaram da empresa. Os amigos sumiram. E naquela manhã, o próprio advogado dele, renomado criminalista Marcelo Toledo, se levantou diante da juíza e disse, sem piscar: Excelência, não posso mais representar o senhor Eduardo Mendonça. Estou me retirando do caso. E saiu, deixando o tribunal em completo espanto. A juíza, doutora Denise Farias, baixou os óculos e olhou diretamente para Eduardo. Isso é completamente irregular. Sem defesa, o processo será adiado. Eduardo tentou falar, mas só abriu a boca e nada saiu. Era como se o peso de tudo aquilo o esmagasse por dentro. Foi então que uma voz suave, mas firme, cortou o silêncio. Excelência, com licença, todos os olhares se voltaram para o fundo da sala. Levantando-se de forma tímida, estava uma mulher magra, de uniforme simples, até o marinho e cabelos presos em um coque apertado. Eu trabalho com o senhor Eduardo e tenho informações importantes sobre esse caso. A juíza franziu a testa. Isso aqui não é uma reunião de condomínio, minha senhora. Por favor, se sente. Mas a mulher deu mais um passo à frente. Meu nome é Maria das Dores. Eu fui funcionária do senhor Eduardo nos últimos 3 anos e tenho provas de que ele está sendo acusado injustamente. O burburinho começou na sala. Eduardo a olhou com surpresa. Ele a reconheceu imediatamente. Dona Maria era sua governanta, uma mulher discreta, sempre educada, que cuidava da casa com esmero. Mas o que ela estava fazendo ali e por quê? Excelência, insistiu Maria, segurando uma pasta surrada com força contra o peito. Eu tentei entregar isso à promotoria, mas fui ignorada. Isso aqui mostra que os documentos usados contra o senhor Eduardo foram manipulados. A promotora, doutora Beatriz Campos, se levantou furiosa. Isso é inadmissível. Essa senhora não é advogada. Se tem algo a apresentar, que o faça através dos canais corretos. A juíza levantou a mão, pedindo silêncio. Venha até aqui, Dona Maria, mas saiba que poderá ser responsabilizada por qualquer informação falsa. Enquanto ela caminhava pelo corredor central da sala, os olhos de Eduardo se encheram de lágrimas. Ele se levantou, segurou o braço dela com delicadeza e sussurrou: Não faça isso, Maria. Você vai se complicar. Pode perder seu emprego, seu visto, mas ela apenas respondeu: Já tentaram tirar tudo de você com mentiras. Alguém precisa contar a verdade. Maria chegou à frente da juíza com uma calma impressionante. Eu estava presente no escritório da casa quando o contador da empresa, senhor Rogério Tavares, assumiu que havia adulterado documentos a mando de um dos diretores. Eu gravei tudo. A sala explodiu em cochichos. A promotora gritou: Isso é ilegal. Gravação sem consentimento não tem validade. Mas Maria respondeu: Foi feito em Campinas, onde só uma das partes precisa consentir. E eu estava no exercício das minhas funções. A juíza respirou fundo. A expressão séria. E por que uma governanta estaria mexendo em documentos de empresa? Maria não hesitou, porque além de arrumar camas e fazer café, também organizo os arquivos pessoais do senhor Eduardo e tenho formação em contabilidade. Trabalhei em escritório por 10 anos, antes de aceitar o cargo, para poder regularizar minha situação no país. Nesse momento,
Todos estavam calados, prestando atenção. A juíza mandou suspender a audiência por 1 hora. Quero ver esse material em meu gabinete. E com isso, saiu da sala, deixando um clima de expectativa no ar. Eduardo sentou-se ao lado de Maria, ainda atônito. Por quê, Maria? Por que você faria isso por mim? Ela sorriu com tristeza. Porque o Senhor foi a única pessoa que me tratou com dignidade desde que cheguei aqui. Quando minha filha ficou doente, o Senhor pagou o tratamento, mesmo sem eu pedir. Nunca me humilhou, nunca me tratou como invisível. Ela segurou a pasta com força. Mas não estou aqui por gratidão. Estou aqui porque o que estão fazendo com o Senhor é injusto. E eu não vou ficar calada vendo um homem inocente ser condenado. 1 hora depois, a sala do tribunal voltou a se encher. O público agora estava ainda maior. A notícia da reviravolta havia se espalhado. Repórteres se empilhavam na porta. No centro de tudo, sentados lado a lado, estavam Eduardo Mendonça e Maria das Dores. Ela não usava mais uniforme simples, mas um blazer discreto que uma amiga havia emprestado às pressas. O rosto sereno contrastava com o burburinho ao redor. A juíza entrou, séria como sempre. Analisamos o material apresentado pela senhora Maria das Dores e, diante das evidências, esta corte suspende temporariamente o julgamento. O silêncio foi substituído por suspiros. Será aberta uma investigação sobre possível adulteração de provas e conduta imprópria da promotoria. Doutora Beatriz, a promotora, não conseguiu esconder o desconforto. A juíza olhou diretamente para ela. Fui informada de que a senhora Maria tentou diversas vezes entregar esse material à sua equipe, sem sucesso. A promotora titubeou, murmurando algo sobre volume de informações. A juíza apenas anotou em sua prancheta: vamos tratar disso na corregedoria. No corredor, enquanto todos saíam da sala, Eduardo parou ao lado de Maria. Você mudou tudo, Maria. Eu não sei como agradecer. Ela apenas sorriu. A justiça está apenas começando, seu Eduardo. Ainda tem muita coisa para consertar. Mas havia um brilho diferente nos olhos dela. Não de vaidade, mas de propósito. De quem sabia o que estava fazendo. Nos dias seguintes, o caso se tornou manchete em todos os jornais. Governanta Vira Pakachev na defesa de empresário acusado de fraude. Dizia a Folha de São Paulo, de uniforme heroína da justiça, estampava o Estadão. O país inteiro queria saber quem era Maria das Dores. Enquanto isso, a investigação avançava rapidamente. A gravação feita por Maria confirmava que o contador Rogério Tavares havia, sim, alterado documentos financeiros a mando do diretor financeiro Celso Prado, supostamente com o objetivo de tirar Eduardo da presidência e assumir o controle da empresa junto a outros membros do conselho. Além disso, e-mails e pastas organizadas por Maria mostravam que o esquema era mais profundo, envolvia chantagens, ameaças e movimentações suspeitas de dinheiro em contas no exterior. Tudo isso estava ali, misturado aos arquivos pessoais de Eduardo, guardados com zelo por Maria. A cada novo documento validado, Eduardo ficava mais em choque. Como você conseguiu tudo isso? Ele perguntava. Maria explicava com calma. Sempre achei estranho o jeito como eles agiam. Então comecei a organizar tudo em silêncio. Um dia, isso tudo poderia fazer sentido. Maria não era apenas uma governanta. Era alguém observadora, estudiosa, com experiência. Tinha se formado em contabilidade na Bahia, mas se mudou para São Paulo em busca de oportunidades. Acabou aceitando um emprego com Eduardo porque precisava legalizar seus documentos e ajudar a filha que estava doente na época. Eduardo começou a vê-la com outros olhos, não de admiração superficial, mas de profundo respeito. Você tem mais competência que muito executivo que trabalhou comigo, ele disse certa vez. Maria apenas riu. Mas sou mulher, nordestina e de uniforme. A maioria só enxerga isso. Enquanto a justiça se movimentava lentamente, a vida de Eduardo começou a mudar. Alguns ex-sócios que antes o ignoravam tentaram reatar contato, agora que o escândalo estava ruindo, mas ele recusou todos.
Onde vocês estavam quando precisei de um aperto de mão? Respondeu a um deles. Já Maria, por outro lado, viu sua vida virar do avesso. Entrevistas, convites, elogios nas redes sociais, mas recusou todos. Não estou aqui para aparecer. Só quero ver o certo ser feito. Ainda morava na casa de hóspedes da mansão, mas já fazia planos para mudar de vida. Certa noite, na varanda da casa, os dois conversavam olhando as luzes da cidade. Maria, quando tudo isso acabar, o que você vai fazer? Perguntou Eduardo. Ela ficou em silêncio por um momento. Quero voltar a trabalhar com o que amo. Quero cuidar das contas, organizar empresas de verdade, ensinar ética para as novas gerações. Ele sorriu. Você já faz isso melhor do que qualquer universidade. Na semana seguinte, veio o golpe final. A promotora Beatriz foi afastada temporariamente do caso e os nomes de Celso Prado e Rogério Tavares passaram a constar no inquérito principal, agora como possíveis fraudadores. O Ministério Público abriu espaço para um novo promotor acompanhar a continuidade do processo. O novo representante, Dr. Marcos Linhares, pediu mais tempo para reavaliar as provas com base no material entregue por Maria. Ao final daquela audiência, Eduardo não era mais apenas um acusado, era uma vítima reconhecida de uma armação poderosa. Mas ele ainda não estava livre, ainda faltava o julgamento final. E, mesmo com todas as provas a seu favor, ainda havia risco. Como bem disse Maria, a verdade é forte, mas precisa de quem a defenda até o fim. Os dias seguintes foram os mais tensos de toda a trajetória de Eduardo. Mesmo com as provas em mãos, mesmo com o novo promotor reconhecendo as falhas do processo, o medo permanecia. Afinal, bastava um detalhe fora do lugar para que tudo desmoronasse de novo. O Ministério Público ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre a anulação das acusações, e o nome de Eduardo continuava manchado nos jornais. Maria seguia ao lado dele, firme como uma rocha. Enquanto todos duvidavam, ela mantinha a esperança, mas não era fácil. A pressão aumentava a cada dia. Os veículos de comunicação questionavam sua legitimidade, insinuando que ela poderia estar envolvida com o acusado. Blogs sensacionalistas chegaram a publicar fotos dela entrando na casa de Eduardo, sugerindo um suposto relacionamento escondido. É sempre assim, disse ela certa manhã, com os olhos marejados. Quando uma mulher levanta a voz, tentam calar com fofoca. Eduardo ficou furioso, mas ela o acalmou. Não vale a pena responder. Vamos provar com ações. Mesmo assim, Maria começou a sentir o peso de tudo aquilo. Pessoas de seu passado começaram a procura lá. Alguns com orgulho, outros com inveja. Sua irmã mais velha, que não falava com ela havia anos, mandou uma mensagem seca. Virou artista agora? Ela não respondeu. No meio dessa confusão, a filha de Maria, Ana Clara, que estava terminando a faculdade de administração em Salvador, veio passar uma semana em São Paulo. Ao ver a mãe na TV, ela chorou. A senhora sempre me disse, para não abaixar a cabeça. Agora eu sei que era verdade. Mas os ataques não pararam. Certo dia, alguém invadiu a casa de hóspedes. Reviraram tudo. Levaram apenas o notebook de Maria. Nada mais. Nem dinheiro, nem joias, nem documentos. Só o notebook. Foi alguém que quer calar você, disse Eduardo, com raiva nos olhos. Ela concordou, mas não parecia surpresa. Eu já esperava, por isso fiz cópias de tudo. Enquanto isso, o contador Rogério Tavares foi convocado para prestar novo depoimento e, pressionado pelas novas provas, resolveu abrir o jogo. Confessou ter adulterado documentos e enviado planilhas falsas à promotoria, tudo sob orientação de Celso Prado, o ex-diretor financeiro da empresa. O motivo: tomar o lugar de Eduardo e assumir o controle de um projeto milionário que estava prestes a ser lançado. Essa confissão foi o ponto de ruptura. Agora, não havia mais dúvidas de que Eduardo havia sido vítima de uma armação. Mas ainda faltava o julgamento final. A nova audiência foi marcada para dali a 2 semanas. E até lá, tudo poderia acontecer. A tensão se tornou
insuportável. Eduardo começou a ter crises de ansiedade, coisa que nunca havia experimentado na vida. Perdeu peso, passou a dormir mal. É como se minha alma estivesse em julgamento junto com meu nome, desabafou com Maria. Ela tentava manter a calma, mas também sofria. Certa noite, trancada no quarto, chorou baixinho para que ninguém ouvisse. Não pelo medo do que viria, mas pela exaustão de lutar contra um sistema tão cruel com os inocentes e tão gentil com os poderosos. A gota d'água veio com uma carta anônima deixada na portaria da casa. Você não sabe com quem está mexendo. Volte para o seu lugar. Empregadinha. Eduardo quis chamar a polícia, mas Maria não quis. Eles querem que eu me cale. E é justamente por isso que não vou calar. Poucos dias antes da audiência final, o novo promotor ligou para Eduardo. Disse que pretendia pedir a retirada completa das acusações, mas também alertou. O juiz poderia, por cautela, manter parte do processo até a investigação ser encerrada. Ou seja, havia chance de Eduardo ainda não ser completamente absolvido naquele momento. Ao desligar, Eduardo ficou imóvel por alguns minutos. Depois, respirou fundo e foi até Maria. Seja o que for, obrigado. Você já fez mais do que qualquer um. Ela respondeu apenas. Eu não fiz por você. Eu fiz pelo que é certo. Na manhã da audiência, o fórum estava lotado. Havia jornalistas de todo o país. O público se dividia entre curiosos, admiradores e os que ainda acreditavam na culpa de Eduardo. A tensão era visível. O juiz entrou e leu por quase 20 minutos o resumo das investigações, das provas apresentadas por Maria e do depoimento de Rogério. Em seguida, deu a palavra ao promotor, Excelência, diante das novas provas e da confissão de envolvidos no esquema. O Ministério Público solicita o arquivamento completo do processo contra o senhor Eduardo Mendonça. O juiz fez uma pausa longa, olhou para Eduardo, depois para Maria e então declarou: este tribunal acata o pedido e considera o réu inocente de todas as acusações. O nome do senhor Eduardo será imediatamente retirado de qualquer processo judicial em curso. Naquele momento, o tempo pareceu parar. Eduardo fechou os olhos. Maria suspirou, a plateia aplaudiu. Mas o mais importante era o que vinha depois, porque nem sempre basta ser inocente. Às vezes é preciso coragem de alguém que ninguém espera menos. Alguém como Maria menos, para que a justiça aconteça. Com a sentença lida e as palmas ainda ecoando no tribunal, Eduardo sente-o-sei, com o rosto entre as mãos. Pela primeira vez em meses, não sentia mais medo. O peso que carregava nos ombros parecia ter sido retirado. Maria, discreta como sempre, se levantou e caminhou em direção à porta, como se seu papel tivesse terminado. Mas antes que saísse, Eduardo a chamou. Você não vai embora agora, vai? Ela se virou devagar, sorrindo com leveza. Eu só vim fazer o que era certo, seu Eduardo. Agora posso seguir em paz. Mas o que ela não esperava era o que ele faria a seguir. Na frente de todos, Eduardo Lavantus foi até ela e disse: você não vai a lugar nenhum sem antes ouvir minha proposta. Dias depois, numa reunião formal, Eduardo convocou a nova diretoria da empresa que ele acabara de reassumir. Muitos rostos eram novos, outros velhos conhecidos, agora calados, diante do homem que voltava do fundo do poço. Ele subiu no pequeno palco da sala de conferência e foi direto ao ponto. Estamos começando do zero, e se é para recomeçar, quero começar com gente de verdade ao meu lado. Por isso, apresento a nova chefe de ética e transparência da nossa companhia, Maria das Dores. A sala ficou em silêncio. Alguns acharam que era brincadeira, outros franziram a testa, mas ela subiu ao palco, com a postura ereta e o olhar firme, com um vestido simples e elegante. Maria olhou para os presentes e disse: muita gente me chamou de empregadinha, curiosa, intrometida, mas foi exatamente por não aceitar calada essas injustiças que estou aqui hoje. E é com esse mesmo espírito que vou trabalhar todos os dias para garantir que essa empresa nunca mais caminhe em direção à escuridão. O impacto
foi imediato. Investidores que antes ameaçavam sair começaram a recuar. Um jornal de economia publicou a manchete: Executiva da moralidade. Quem é a mulher que salvou a reputação de um gigante da tecnologia? A imagem de Maria, agora de blazer e crachá, se espalhou por todo o país. Eduardo a tratava com o mesmo respeito que teria por qualquer conselheiro. Ela viu minha vida por dentro, sabia onde a sujeira se acumulava e teve coragem de limpar o que muitos não enxergavam. Essa frase foi citada por colunistas e debatedores por semanas. A empresa, antes afundada em escândalos, ressurgiu com novos contratos, novos clientes e uma política de transparência que se tornaria modelo no setor. O nome de Maria passou a ser respeitado, e ela, por sua vez, recusava qualquer vaidade. Ainda morava na mesma casa de antes, ainda fazia feira aos domingos e nunca parou de mandar dinheiro para ajudar a família na Bahia. Certo dia, enquanto revisava um documento no escritório com vista para a cidade, Maria recebeu uma carta da filha. Ana Clara havia sido aprovada em um programa de mestrado na Espanha. No bilhete escreveu: Mãe, tudo que sou é reflexo da sua coragem. Obrigada por me ensinar que a verdade não precisa gritar, só precisa resistir. Ao ler, Maria sorriu com os olhos marejados. Guardou o bilhete na gaveta e voltou ao trabalho, porque ela sabia que justiça não era um ponto final, mas uma vigilância constante. Já Eduardo, agora mais sóbrio e atento, passou a visitar mais os setores da empresa. Conversava com funcionários simples, pedia opiniões, olhava nos olhos. O que me aconteceu foi um aviso, ele dizia. Eu quase perdi tudo, porque confiei demais em quem só queria poder. Agora, confio em quem tem coragem. Meses depois, um jornalista lhe perguntou em uma entrevista: Senhor Eduardo, o que mais lhe marcou em toda essa história? Ele respondeu sem hesitar: descobrir que minha maior aliada era justamente a pessoa que a maioria ignorava. A vida tem dessas ironias. Às vezes, a justiça mora onde ninguém quer olhar, e assim, Maria das Dores deixou de ser apenas uma funcionária doméstica para se tornar símbolo de coragem, dignidade e transformação. Sua história foi contada em documentários, palestras e até em livros escolares, mas ela continuava a mesma menos firme, silenciosa e convicta de que quando se defende o certo, não há uniforme que impeça a mudança. No fim, o que começou com abandono e vergonha se transformou numa lição para todos. Jamais subestime a força de quem caminha com verdade, porque, quando ninguém mais se levantar, pode ser exatamente essa pessoa quem vai mudar o rumo da história. E você, já pensou em quem realmente está ao seu lado? Às vezes, os maiores heróis não têm capa, têm coragem, silêncio e uma vontade imensa de fazer o que é certo. Se você se emocionou com essa história, siga nosso canal para mais histórias reais que inspiram. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar, de novo, na justiça da vida.